Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com mais um programa, comentário da lição bíblica para jovens. Estamos no terceiro trimestre deste ano de 2024. Quero te agradecer pela sua companhia, por nos permitir adentrar a sua casa, ao seu carro, através da Rádio Vox 105.9. Você que nos assiste pela CEDEB TV Oficial, Deus te abençoe grandemente. Se é a primeira vez que está nos assistindo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado, tá? A CEDEB TV tem sempre uma programação diferenciada, abençoadora para você, para sua casa, para os teus filhos. Você não pode ficar de fora, tá bom? Em breve nós teremos aqui pela CEDEB TV, o COED, que é a Conferência de Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer no final do mês agora de agosto, de 28 a 31 de agosto. Estaremos aprendendo muito mais sobre a palavra de Deus. Você que ama a Escola Bíblica Dominical, já se matricula, se inscreve para participar dessa conferência, tá certo? Muito obrigado, mais uma vez, Deus te abençoe e já vai compartilhando com os teus amigos, vizinhos, a nossa programação. Queremos mandar, isso mesmo, Tiago, um grande abraço para o nosso líder, o nosso pastor Valdomiro. Estamos orando para que o Senhor continue guardando este homem, a sua casa, a sua família, toda a diretoria da nossa convenção, os nossos pastores em todo o estado da Bahia, em cada município, em cada cidade. Deus te abençoe grandemente. Tá certo? Estamos com a lição. Esta lição tem como tema no trimestre Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para testemunho cristão em nossos dias. E a lição que nós vamos estudar é a lição de número 6. A lição número 6, que será ministrada no dia 11 de agosto. E o tema é coragem para enfrentar a fornalha ardente. Você tem coragem? Você é corajoso? É o que nós vamos estudar nesta lição. O texto principal está no livro de Daniel, profeta maior, capítulo número 3, versículo 17, que diz: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O resumo da lição: se demonstrarmos a coragem de recusar a idolatria, podemos confiar que Deus nos protegerá. Objetivos: o primeiro, narrar o episódio em que o rei mandou construir a estátua de ouro. Depois, segundo, inspirar-se com a coragem dos amigos de Daniel. E terceiro, compreender o conceito de idolatria e a sua aplicação atualmente. Vejamos então o texto bíblico. Daniel, profeta Daniel, capítulo número 3, versículo 1 ao 6. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados. 60 côvados, se você não se lembra, aproximadamente 30 metros. Né? O côvado era essa medida aqui, ó, do cotovelo até a mão. Então, 60, aproximadamente 50 centímetros. Então, 30 metros. E a sua largura era de 6 côvados. Ou seja, a base da estátua tinha 3 metros, né? 3 metros, isso mesmo. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em voz alta: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música,
vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Esse é o texto principal. Vamos então para a introdução da nossa lição. Nesta lição, trataremos do episódio em que Ananias, Misael e Azarias resistem bravamente à ordem do rei Nabucodonosor, para que todos adorassem a estátua de ouro por ele erigida. Esse é um relato de como 3 jovens tementes a Deus ousam enfrentar um monarca tirano e totalitário que procurou impor a sua religião a todas as pessoas. Mesmo ameaçados de morte, eles não negaram ao Deus Altíssimo, preferindo enfrentar a fornalha ardente. E você, tem sido corajoso a ponto de enfrentar esses governos totalitários que querem a todo custo desacreditar nossa fé, desfazer e nos obrigar a compactuar com o que eles creem? Há quem queira, Tiago, por exemplo, que nós adotemos a prática do aborto, a prática da poligamia. Há governos que querem que nós adotemos a prática da prostituição, da adoração de muitos deuses e por aí vai. E você tem resistido? E você tem dito que você não vai se curvar diante dessas estátuas que estão sendo erigidas por esses monarcas? Que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus te guarde e te dê cada vez mais coragem de que você não se conforme com este mundo. Vamos então para a primeira parte da nossa lição, o primeiro tópico, como queiram. O rei totalitário manda construir uma estátua de ouro. Essa primeira parte vai subdividir em 3 subtópicos: o endeusamento do rei. Vamos falar sobre também a busca de adoração, ou em busca de adoração, e a ausência de Daniel. Vejamos então o endeusamento do rei. O monarca construiu no campo de Dura uma estátua de ouro com mais de 27 metros de altura. Ora, essa imagem, irmãos, que fora construída pelo rei, ela era muito semelhante, ou era da altura do Cristo Redentor, que está ali na cidade do Rio de Janeiro. Se você já pôde estar lá, essa imagem ela era muito semelhante com aquela que tem lá. Estava em um local um local elevado, para que todas as pessoas que estavam em Babilônia, mais precisamente no campo de Dura, quando ouvissem o arauto anunciando, se curvassem para adorar aquela imagem. Então ela tinha 60 côvados. Eu lembro para os irmãos 60 côvados, essa medida é essa daqui do cotovelo até a mão, que vai de aproximadamente 45 a 50 centímetros. Então nós podemos dizer que eles tinham ali 30 metros. Com a base, a diferença é que a estátua do Cristo Redentor, no seu diâmetro, na sua circunferência dos pés do Cristo Redentor, aproximadamente 6 metros. A circunferência aqui dessa estátua que for erigida por Nabucodonosor, 3 metros. Mas observe como elas eram semelhantes. Porém, essa de Nabucodonosor era necessário que todos os povos, todas as línguas, todas as nações estivessem lá em Dura e Babilônia, se curvassem para adorar. Então, a Bíblia não menciona de quem era a representação da imagem. Se era do próprio rei ou de alguma de suas divindades. O certo é que a Bíblia se cala, ela não diz qual era essa imagem, só diz, Tiago, que era uma grande estátua de ouro. E essa estátua de ouro, ela, todas as vezes que o arauto anunciasse e que tocasse o som da pífara, né, e fosse tocando o alaúde e outros instrumentos, todos deveriam se curvar para adorar a essa divindade. Não sabemos se era a imagem do rei, se era a imagem de algum deus que ele cria. O certo é que tinha que se dobrar, tinha que se curvar. Ok? Vejamos mais. Não era incomum também entre os monarcas babilônios o levantamento de imagens em sua própria honra. Assim como a Bíblia não relata, nós fazemos inferências de que poderia ser sim uma imagem do próprio rei Nabucodonosor, visto que
havia uma cultura entre esses reis em levantar imagens em adoração a si próprio, a si mesmo. Diante da sua importância, diante da sua grandeza, essas imagens volta e meia eram construídas. Pode ser que no caso dessa estátua de ouro se referisse ao próprio rei Nabucodonosor, em busca de adoração. Mais que um simples convite, era uma ordem para que todas as autoridades comparecessem perante a imagem. Não era um convite, era uma ordem, era uma intimação. Olha, vocês precisam comparecer diante da imagem para adorá-la. Ele queria impor a sua religião a todos, além da presença, todos deveriam se prostrar em adoração assim que os instrumentos fossem tocados. Olha, irmãos, como o diabo ele é sutil, como ele é ardiloso. Ele baixa um decreto e esse decreto era um decreto que queria obrigar as pessoas a acreditarem na sua divindade. Ele queria que a sua religião ela fosse a religião que todos que estavam ali praticassem, confessassem aquela divindade. Então, além da presença, eles tinham que se dobrar, eles tinham que se prostrar para adorar a esse Deus. E quantas pessoas, irmãos, têm se curvado para adorar a prefeitos, a governadores, a presidentes, a políticos? Tem pessoas que têm se dobrado e reverenciado e venerado. Daniel e seus amigos não o fizeram. Mas, infelizmente, nos dias atuais, na sociedade em que vivemos, tem pessoas que fazem tudo o que esses homens pedem. E olha que muitos desses não têm compromisso com Deus. Ainda pior, tem muitos desses que zombam do nosso Deus. Mas tem crentes que, por causa de salários, por causa de dividendos e valores, se curvam diante desses pseudos deuses. E em alguns casos até adoram e veneram. Ora, essa religião que ele tinha, ele estava de certa forma, impondo para que os súditos praticassem. Era um ídolo que deveria ser reverenciado por todos os súditos, a ponto da palavra adorar aparecer várias vezes. Versículo 6, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 28, todos eles estão falando sobre a necessidade que os súditos tinham de adorar a esse Deus. Tá certo? Então, já no terceiro subtópico, nós temos a ausência de Daniel do livro. Mas por que será que Daniel não está nesse capítulo, do capítulo 3 de Daniel, e ele não está inserido? Será que Daniel não estava em Babilônia nesse período? Vejamos. Mesmo não estando diretamente envolvido e sendo o personagem humano principal do livro, indica que a coragem e a fé não eram exclusivas de Daniel. Os seus amigos também, eles tinham uma fé inabalável em Deus. E eu fico maravilhado porque não era só Daniel que demonstrava essa fé. Os seus amigos também tinham. Nós precisamos ter essa fé. A fé inabalável em Cristo Jesus. A fé que acredita, que crê que Deus é poderoso e Ele responde às nossas orações. Isso demonstra também a sua humildade, a não se colocar como a única testemunha fiel na Babilônia. Daniel, de fato, irmãos, era muito humilde, muito simples. Por quê? Porque ele mostra que não era só ele que tinha essa fé inabalável em Cristo Jesus. E por isso ele registra, e por isso ele faz questão de registrar que os seus amigos também mantinham, tá ali, Tiago, também mantinham essa mesma fé em Cristo Jesus. E nós não podemos ser diferentes, temos que ter essa fé, independente do que aconteça, independente do que ocorra, independente das enfermidades, das adversidades, dos acidentes, da porta de emprego que se fecha, independente do que venha a acontecer, nós precisamos ter essa fé em Cristo Jesus. E esse jovem Daniel, muito humilde, faz questão de registrar
no livro que leva o seu nome, que esses 3 jovens não eram diferentes. Foram muito bem orientados na casa dos seus pais. Da mesma forma, não existem heróis solitários na vida cristã. E sempre alguém com quem podemos contar. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Daniel, ele demonstra que esses jovens tinham a mesma fé que Daniel tinha, e além do mais, eram pessoas que eles podiam contar. Como é bom ter alguém para nós contarmos com essas pessoas, principalmente os amigos. Aqui, Tiago, na Câmara 1, como é bom poder ter amigos que a gente possa compartilhar os nossos problemas, os nossos anseios, as nossas dificuldades, pedir oração. Daniel, humildemente, registra que esses homens são homens maravilhosos, abençoados, e que ele não é a pessoa única e exclusiva em Babilônia que tem fé no Deus Todo-Poderoso. Já no segundo tópico da lição, a coragem dos amigos de Daniel, a denúncia e o perfil dos acusadores, nós vamos ver quem eram essas pessoas, depois a bravura dos jovens, e finalizando, o Deus que salva na fornalha. Não é o Deus que salva da, é o Deus que salva na. A denúncia e o perfil dos acusadores. Sadraque, Mesaque e Abednego, lembro que esses nomes já eram nomes babilônios, que Nabucodonosor fez questão de dar àqueles jovens para que eles abandonassem a sua fé, a sua origem, né? Esquecessem a sua origem judaica. Então, Ananias, Misael e Azarias, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem estátua de ouro que se levantastes adoraram. Olha, irmãos, como aqueles homens trazem a denúncia e trazem a bem fundamentada. E ainda diz que eles não fizeram caso. Não fizeram caso da palavra do rei e não adoram e não servem os deuses, que é o Deus de Nabucodonosor. Em primeiro lugar, as palavras dos acusadores revelam que eles eram invejosos. Sim. Por que a gente percebe que eles eram invejosos? Porque o texto nos mostra, no capítulo 3, versículo 12, que esses 3 jovens já tinham adquirido prestígio no reino de Babilônia. Então, quando eles vão acusar, eles acusam esses jovens que tu levantastes, que tu colocaste como principais aqui em Babilônia, eles não adoram e fazem pouco caso de ti. Em segundo lugar, eles eram bajuladores ao apelarem para o ego do rei. Olha como eles colocam, irmãos, nem estátua de ouro que tu levantastes. Eles são bajuladores do rei e espera que com a bajulação eles consigam tirar de cena esses 3 jovens que eram tementes a Deus. E em terceiro lugar, eles eram ingratos, porquanto se esqueceram que eles tiveram a vida poupada por causa de Daniel. Não se assuste se no teu rol de amigos, colegas, existirem as pessoas que são ingratas. Isso me parece, Tiago, que é dos homens a ingratidão. Com Daniel, com Ananias, não foi diferente. Ora, Daniel, no capítulo 2, tinha intercedido a Arioque que não matasse aqueles sábios, que não fizessem mal a eles, porque Deus já tinha revelado o seu segredo sobre o sonho de Nabucodonosor. Mas agora esses mesmos jovens se apresentam para tirar a vida de Ananias, Misael e Azarias. O nosso adversário, o diabo, ele é astuto, ele é ardil, ele é ardiloso. E hoje ainda, ele tem se levantado para nos acusar diante de Deus. É o que está escrito no capítulo 12 de Apocalipse. Mas Deus, o nosso advogado, na pessoa de Jesus Cristo, tem intercedido por nós. Tem justificado-nos diante de Deus. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Cuidado com a ingratidão. Todavia, não é para que a gente fique decepcionado, porque o homem pode ser ingrato. O único que não será ingrato é Deus. Deus tem sido gracioso conosco. Aleluias! Vejamos também a bravura dos jovens. Se adorassem estátua, estariam livres. Do contrário, seriam lançados imediatamente na fornalha. Olha o que o rei vai dizer.
Se vocês adorarem, eu vou dar mais uma chance. Se vocês adorarem, eu vou livrar vocês da fornalha de fogo. Como se eles quisessem ser livres da fornalha de fogo. Nabucodonosor não sabia que eles tinham uma fé confiante, uma fé operante, uma fé que é capaz de crer que Deus opera maravilhas. E olha o que ele vai dizer: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Como esse rei foi astuto, foi sagaz, como ele é prepotente. Vocês irmãos lembram lá no Egito, quando Moisés fala com o faraó para libertar o povo de Deus? O faraó diz assim: quem é Deus? Eu não conheço, não sei quem é, e muito menos deixarei vocês irem daqui, vocês partirem daqui. E ele pôde provar um pouco do poder de Deus com aquelas 10 pragas, finalizando com a morte dos primogênitos lá do Egito. Agora nós temos o rei Nabucodonosor dizendo: quem pode livrar vocês das minhas mãos? Ah, vocês não sabem que eu sou poderoso, que eu sou um homem extraordinário, que eu sou a cabeça da estátua, do sonho que Daniel revelou? Os 3 rapazes rejeitam até mesmo se defender, mostrando convicção e força de caráter. Eles dizem: nós não precisamos nos defender. Quem vai nos justificar é Deus. E eu trago uma palavra de Deus para você hoje. Não precisa se defender. Deixe que Deus te justificará. Se você não lembra, no plano da salvação, nós temos a justificação. Quem faz isso é Jesus Cristo, com a sua morte vicária, com o seu sangue. É Ele quem nos justifica. Não precisa se defender. Falaram mal de você, estão lhe difamando nas redes sociais. Entrega na mão de Deus. Deus, Ele mesmo, te justificará. Vejamos também, irmãos, que com bravura afirmaram que se fossem lançados na fornalha, Deus os livraria. Olha, rei, nós não vamos nos defender, e se quiseres nos lançar na fornalha, o Deus que nós servimos, Ele nos livrará. E ainda que Ele não nos livre, Tiago, ainda que Deus não nos livre, nós não nos curvaremos diante dessa imagem. Olha que convicção que esses jovens têm, aleluias. Mesmo sendo jovens, eles sabiam em quem estavam crendo. E finalizo, e mesmo se isso não ocorrer, em hipótese alguma, nós não iremos cultuar a esta imagem. Nós só cultuamos ao Deus verdadeiro, ao Deus poderoso, ao Deus tremendo, ao Deus que é o Deus com D maiúsculo, Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Aleluias. Vejamos então o terceiro subtópico, o Deus que salva na fornalha. O próprio rei percebeu que eles não estavam sós, mas havia um quarto homem com eles com aparência divina. Eles estão vivos e caminham livremente pelo fogo. Aleluia, versículo 25. Deixa eu te falar isso aqui. Olha que coisa maravilhosa. O rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. A Bíblia diz que quando aqueles homens vão lançar aqueles 3 jovens na fornalha, eles são consumidos pelo fogo, de tão quente que está a fornalha. E quando ele joga aqueles rapazes, o rei não consegue dormir. Ele fica procurando saber o que está acontecendo lá. E depois dele estar ansioso por saber o que está acontecendo, a Bíblia nos diz que ele ouve um barulho diferente vindo de dentro da fornalha. E ele então vai para ver o que está acontecendo. E quando ele chega para ver o que está acontecendo, ele percebe que dentro da fornalha não tem três jovens só. Não era só Misael, Azarias e Ananias que estavam ali dentro da fornalha. Ele percebe que, além deles, tinha mais um. E este era semelhante ao Deus Todo-Poderoso. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu imagino, irmãos, que naquele momento está se cumprindo o texto bíblico que diz: aonde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles, aleluias. Eu imagino que eles estão lá dentro cultuando, cantando, adorando a Deus. E Deus então participa do culto. Por isso é importante você cultuar. Por isso é importante você estar na igreja, falando com Deus, adorando, engrandecendo o seu nome. Porque onde tiverem 2 ou 3, Deus vai estar presente. Ele vai te ajudar a passar por essa crise, por este momento, vai te dar força, vai te dar vitória, e você será vitorioso e abençoado.
Aleluias! Glória seja dada ao nome do nosso Deus. O próprio rei percebeu que eles estavam vivos e caminhavam livremente. O Senhor permite que passemos por vales e provações, mas sempre estará conosco. Não temas, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como resultado da fidelidade e bom testemunho dos jovens, o rei agora, em vez de exigir adoração, louva a Deus. Escute uma coisa, irmãos. Prestem bem atenção. Adoração não é por obrigação. Adoração é por motivação. Se você é alguém que é fiel adorador, você vai motivar, você vai inspirar outras pessoas a serem adoradoras. A forma como você se comporta, a forma como você adora a Deus, faz com que outras pessoas também se tornem adoradoras. Foi o caso do rei Nabucodonosor. Eles não precisaram forçar o rei a adorar ao Deus verdadeiro, mas eles, com a fé que tinham, com a confiança em Deus, foram motivos de inspiração. É por isso que a Bíblia diz que vidas inspiram vidas. A forma como você se conduz, jovem, professor, aluno, irmão, obreiro, a forma como nós nos comportamos, serve de inspiração para aqueles que estão se aproximando de Deus. Aleluias! Chegamos ao final desse segundo tópico da nossa lição. Vamos para o terceiro, mas eu quero te relembrar. 28, 29, 30 e 31 de agosto, nós teremos o nosso COED, Conferência de Escola Bíblica Dominical, aqui no SECBA, Centro de Cultura Cristã. Então se inscreva, participe e seja extremamente abençoado, tá? Terá uma taxa para os custos desse grande evento, mas você vai receber crachá, vai receber certificado, vai ser uma bênção, tá bom? Você que é professor, você que é pregador, você que é servo do Senhor, você que é obreiro, não pode ficar de fora desse grande evento que acontecerá aqui no SECBA. Pode trazer, Tiago. Tá bom, professor? Deus te abençoe. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe grandemente, viu? Pastor, eu não sou professor, eu sou apenas aluno e quero participar. Posso? Pode sim. Tá? Participe. Estaremos aqui no Centro de Cultura, no maior salão, aquele do terceiro andar, tá? Com o mezanino, comporta ali 2.200 pessoas, bem confortáveis, e será uma bênção. Queremos mandar um grande abraço, inclusive, para os nossos diretores lá da CPAD, essa casa publicadora. A Assembleia de Deus tem sido uma bênção, irmãos, com cada livro, cada um melhor que o outro. Toda vez que eu vou na CPAD, eu fico, meu Deus, perdido em qual livro eu compro. Porque são tantos livros bons, são tantos livros maravilhosos que nos ajudam, né? Que nos orientam e que fazem com que o nosso conhecimento seja cada vez mais melhorado, tá? E aguçado. Deus abençoe os nossos escritores da CPAD, tá bom? E você que gosta de ler, não deixe de passar em uma livraria da CPAD, tá bom? Vamos então para o terceiro tópico, idolatrias e fornalhas do tempo presente. Esse terceiro tópico também subdivide em 3 partes: o pecado da idolatria, tipos de idolatria, e finalizo com as novas fornalhas. Vejamos então o pecado da idolatria. A palavra de Deus adverte enfaticamente sobre a idolatria. Vejamos Deuteronômio, capítulo de número 5, o que Deus fala a respeito da idolatria. E como tem muitas pessoas que às vezes, de forma equivocada, ou quem sabe de forma direta, fazem uso dessa idolatria. Mas veja qual foi a recomendação de Deus para a nação de Israel, no capítulo 5 e o versículo de número 7 de Deuteronômio. Observe como ele está aqui e qual é a recomendação de Deus para a nação de Israel. Não terás outros deuses além de mim. Esse é um dos mandamentos do Senhor, falando para a nação de Israel e mostrando o perigo que eles tinham em adorar a outra divindade. Outra coisa, quem comete a idolatria está cometendo um pecado grave que viola o primeiro mandamento de Êxodo capítulo 20, versículo 3.
muito cuidado. Tem pessoas que estão adorando a filho, a esposa, a esposo, a carro, a casa, né? O que é adorar? É venerar, é prestar honra, homenagens. E tem muita gente fazendo isso, e quem faz isso está cometendo um grave pecado. O que é mais idolatria? É a adoração a um ídolo, a uma imagem, um falso Deus, ou objeto de adoração no lugar do Deus verdadeiro. Eu me pergunto às igrejas que estão adorando a imagem de escultura. Outro cuidado que temos que ter, irmãos, já tem igrejas que estão judaizando o cristianismo e trazendo os símbolos lá do judaísmo para a igreja, e algumas até adorando, como uma réplica da Arca da Aliança, né? Como uma réplica da Menorá, né? Como o Quipá, como o Shofar, que era aquele chifre do carneiro que as pessoas usavam como uma trombeta para anunciar a chegada do rei. Há igrejas que já fazem isso hoje. Estão querendo judaizar o cristianismo e cometendo um grande pecado porque terminam idolatrando esses objetos, esses artefatos. A nação estava sendo castigada pelo Senhor por causa da idolatria. Eles não iriam cometer o mesmo erro do povo. Olha que coisa interessante. A nação de Israel fora para o cativeiro por causa da idolatria. E agora a Babilônia, com o seu rei, está querendo que esses jovens comecem também a adorar a sua divindade. Parece uma falta de senso, né? Ou um contrassenso. Ó, a minha família veio para aqui por causa da idolatria. E eu aqui agora, estando em Babilônia, eu vou adorar outras imagens. A nação de Israel, eu lembro os irmãos, que estavam entrando por caminhos tortuosos. E que o Senhor dissera, quando possuíram a terra prometida, que não deviam cultuar nem adorar os deuses dos cananeus, dos heveus, dos heteus. Precisavam pelo menos 7 nações que estavam ali na região de Canaã serem isolados. Mas, infelizmente, a nação de Israel optou por desobedecer à voz de Deus e adorar essas divindades. Então, esses 3 jovens agora não iam cometer esse mesmo erro que os seus pais, os seus patrícios cometeram. Tipos de idolatria. A idolatria também pode se manifestar em várias outras condutas que excluem a primazia do Senhor da vida. Primeiro, a autolatria, o egoísmo, individualismo e narcisismo. Paulo fala sobre isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. E observe como essa autolatria e esse egoísmo se manifesta na vida dos homens. Vejamos 2 Timóteo, capítulo 2, a recomendação do apóstolo Paulo para os crentes. E vejam o que é que Paulo recomenda ao seu filho na fé. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Olha o que é que Paulo diz para Timóteo. Vejamos então. Os homens serão egoístas. Deixa eu começar no versículo 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. É blasfemos, não é blasfemos, porque não tem acento. Blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Olha o que Paulo está dizendo sobre esses homens dos últimos dias. Arrogantes, presunçosos, avarentos, blasfemos, desobedientes a pais, ingratos, egoístas. Essa é a característica, é a marca de uma sociedade que vive da autolatria. Quantas pessoas vieram para o Evangelho, mas continuam com essas velhas práticas? Outra coisa, outro tipo de idolatria, culto à personalidade, veneração às pessoas. Hoje, com as redes sociais, Tiago, nós temos visto muitos artistas que estão sendo venerados, com fã-clubes, até na igreja. Escuta isso aqui, preste bem atenção. Quantos artistas gospels estão dentro da igreja com fãs-clubes? Meu Deus do céu. Isso é uma forma de idolatria, o culto à personalidade. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude.
Nós não fomos chamados para sermos idólatras, mas fomos chamados para adorar o Deus que é verdadeiro. Finalizo. O amor ao dinheiro e à riqueza. Tem pessoas que estão adorando a Mamon e deixando de adorar a Deus. Tem gente que ama o dinheiro, que vive apenas em volta do dinheiro, tudo é o dinheiro. Cuidado, você pode estar perdendo a sua salvação. Finalizando, idolatria política, a supervalorização de ideias. Tem hoje, irmãos, um ativismo político dentro da igreja que é estarrecedor. E o que é pior, tem pessoas que supervalorizam essas ideias, como se elas fossem a salvadora do mundo. Não, porque esse projeto, porque esse político, porque esse... Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não podemos supervalorizar ideias. A solução para este mundo está apenas na pessoa de Jesus Cristo. Mas tem pessoas achando que políticos podem solucionar, podem ter a solução para o que estamos vivendo. Não, é cumprimento da palavra. A tendência é piorar, até que o anticristo assuma e apresente-se com os 3 anos e meio de falsa paz, para que depois dos outros 3 anos e meio de grande tribulação, o próprio Cristo se manifeste mostrando que ele é, de fato, a solução para este mundo. Aleluias! Cuidado com a supervalorização de ideias políticas. Quantos crentes vivendo apenas da política, supervalorizando aquilo que homens, ideias de homens, pensamentos de homens, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Vejamos as novas fornalhas dos dias atuais, como elas se manifestam. Primeiro, o regime totalitário aconteceu diversas vezes na história, onde Estado ou líder político é objeto de reverência absoluta, por meio do culto à personalidade. Então, essas novas fornalhas não são coisas que estão surgindo agora, elas já existiam muito antes, né? E esses estados ou líderes políticos que queriam sempre essa reverência absoluta, mostra que ali há um regime totalitário. Hoje, aqui na América do Sul, nós temos, por exemplo, a Venezuela, um ditador com um regime totalitário, onde as pessoas têm que seguir o que está ali na cartilha. Uma vez que não seguem, elas são punidas. Que Deus nos guarde, porque essas fornalhas têm tentado chegar no Brasil para que a gente adote a erotização das crianças, a ideologia de gênero. São formas, são novas fornalhas que querem a todo custo nos amedrontar para que a gente pare de pregar a verdade. Em muitos casos, a religião é distorcida e usada como instrumento desse tipo de regime. Quantas pessoas se apresentam dizendo, a religião é coisa de homem, Bíblia quem escreveu foi homem, e se foi homem que escreveu, por que eu vou ler? Eu não preciso crer nesse livro, que é um livro comum, como os outros que existem. É a forma como eles utilizam suas ferramentas, as estratégias, as táticas para desacreditar a palavra de Deus. As novas fornalhas não queimam o corpo, mas tentam destruir a fé, a espiritualidade e as convicções daqueles que servem ao Deus das Escrituras. De fato, essas novas fornalhas não estão queimando o corpo, mas estão destruindo a fé, estão destruindo a espiritualidade, as convicções. Então, só nos resta te dizer, muito cuidado. Hoje chegou-se o que é que tem? Tanto faz. O que é que tem? Tanto faz. Não é desse jeito. E muitos estão perdendo a fé. Muitos estão abandonando as Escrituras. A espiritualidade e as convicções estão sendo deixadas de lado. Por quê? Porque essas novas fornalhas, ainda que não queimem o corpo, estão destruindo os princípios, os valores morais, o respeito à autoridade, o respeito aos pais. Só Jesus na causa para nos ajudar. Chegamos ao final de mais uma lição. E como conclusão da nossa lição,
Muitos anos se passaram desde o episódio em que os jovens hebreus enfrentaram a ameaça de serem lançados em um forno ardente por não adorarem a estátua do rei. Hoje, a Igreja de Cristo se depara com pressões para ceder a ideologias prejudiciais. É essencial encontrar a coragem de resistir a essas pressões idólatras evidentes e, ao mesmo tempo, discernimento para evitar a adoração de ídolos que sutilmente se ocultam em outras formas de expressão. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Nós não podemos cometer os mesmos erros que a nação de Israel cometeu. É por isso que ela está aí registrada nas páginas veterotestamentárias e neotestamentárias. Que Deus nos guarde. Estamos aguardando a qualquer momento a vinda de Jesus Cristo para nos buscar. E Ele quer encontrar uma igreja sadia, pura, santa, que está ansiosa pelo seu retorno. Se Jesus não voltar, semana que vem estaremos de volta aqui. Te agradecemos muitíssimo pela sua companhia, por ter nos permitido adentrar a tua casa, o teu carro através da Rádio Vox 105.9. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre a tua vida hoje e sempre. Até semana que vem. Deus te abençoe e um grande abraço. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.